a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco. Como sempre, aqui ao lado dos meus amigos Marcos Camandaroba. Ele me colocou como segundo agora, já viu? É. Finalmente, né? Gostou? Me confundiu agora. Eu também acho, hein? Marcos, vamos lá. Olá, pessoal. Mais um grande podcast. Super contente de estar aqui com vocês hoje. Daniel Sarajuto. Uma honra, pessoal. Então tá bom. Pessoal, hoje a gente tem a honra de estar aqui com um grande amigo que esteve com a gente ao longo da vida toda aí, né? O nosso colega Augusto Butti Saito, o Guto, né? Acho que é isso, né, Marcos? É um grande amigo, um oncologista clínico formado pelo AC Camargo Cancer Center. E hoje o Guto está como oncologista clínico do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Cidade lindíssima. Grande amigo, né? Você sabe que é igual jogador de futebol, né? Ele já tava jogando no Barcelona, aí foi Isso. para a Arábia para ganhar 4, 5 vezes mais. Aí não Exato. tem jeito, né, cara? Aí tem que ir mesmo, né? E tá Tá liderando. feliz e tá rico e tá lá. E tá liderando a parte de neuro-oncologia lá. Guto, seja bem-vindo, querido amigo. Olá, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Daniel, Ângelo, Marcos. Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês. Um olá para todos os ouvintes do Pratica Onco. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para discutir um pouquinho sobre a área que me interessa muito, que é a neuro-oncologia. Legal, Guto. Prazer é nosso, amigo. Guto, então hoje você vai conversar a respeito de um tumor super desafiador, que é o glioblastoma multiforme, certo? Vamos para o nosso caso, então? Correto, vamos lá. Então, eu trouxe aqui hoje um caso, né, de um paciente meu do consultório, paciente de sexo masculino, 59 anos, previamente rígido, sem nenhuma história médica prévia relevante, e que em novembro de 24 apresentou um quadro de cefaleia, né? Uma cefaleia que inicialmente era leve, que foi piorando ao longo do tempo. Então, ele fez uma ressonância de crânio em janeiro desse ano, que mostrou uma lesão expansiva na região temporooccipital direita, com hipersinal em T2 flare, com área de realce ao contraste, medindo aproximadamente 4,4 centímetros no maior diâmetro, e que já apresentava sinais de desvio de linha média. Esse paciente, então, foi operado na urgência, no dia 21 de janeiro, com uma ressecção parcial, e o anatopatológico demonstrou uma neoplasia glial de alto grau. Na imunistoquímica, o que foi visto foi a expressão do GFAP e OLIG2, que são marcadores de células gliais. O IDH1 foi negativo na imunistoquímica e o ATRX estava preservado. Tá? Então, a imunistoquímica ficou compatível com um glioblastoma e IDH selvagem grau 4. Esse paciente, então, a gente indicou o tratamento adjuvante com radioterapia concomitante temozolomida. Ele fez esse tratamento entre março e abril de 25 desse ano e começou depois, em maio desse ano, com temozolomida adjuvante, né? Ele fez aproximadamente 4 ciclos e na ressonância de crânio que a gente fez de estadiamento, ele mostrou, então, um aumento dessa lesão, né, da lesão residual, e com o surgimento de uma nova área de realce ao contraste. Então, posteriormente, eu pedi uma nova ressonância com perfusão e espectroscopia que não havia sido feito na ressonância anterior. E essa ressonância mostrou, então, que na perfusão foi uma perfusão fria, e na espectroscopia, então, a gente observou um aumento do pico de colina, uma redução do endoteliospertato, e também tinha presença de pico de lipídio e lactato, tá? Clinicamente, esse paciente estava muito bem, né? Ele saiu da cirurgia sem nenhum déficit, durante todo o tratamento, ele, do ponto de vista neurológico, não teve nenhuma piora, apesar desse aumento significativo da lesão residual. Naquela ocasião, então, a gente chegou a discutir se isso poderia ser uma pseudoprogressão ou uma progressão de doença, só que a ressonância não conseguiu demonstrar se, de fato, isso seria pseudoprogressão. Por conta que a lesão fazia um efeito de massa, a neurocirurgia optou por abordar esse paciente. Então, ele foi feita a cirurgia agora em outubro desse ano, e que o anatopatológico, para nossa surpresa, mostrou, então, uma extensa área de necrose, com gliose reacional e sem sinais de tumor glial, né, de glioblastoma. Então, nesse caso, esse paciente ficou com uma pseudoprogressão. Diante disso, eu optei, então, por continuar o tratamento adjuvante dele com temozolomida. E ele está indo super bem, sem nenhum déficit neurológico focal e com os exames sem nenhuma toxicidade relevante. Excelente. Você vê como nem tudo que parece é,
Sim, não, eu tinha certeza que ele tinha hiperprogredido, né? Exato. Lesão gigante. Todo mundo espera isso, né? Principalmente em glioblastoma, que tem essas recidivas locais, assim, super, super desafiadoras, né, Guto? É importante lembrar, né, que cerca de 40% dos pacientes que aumentam a lesão, né, após a realização de radioterapia, principalmente nos primeiros 6 meses, existiu a chance de estar fazendo uma pseudoprogressão, né? Eu acho que o detalhe mais clássico é aquele paciente que está clinicamente bem, né? A ressonância com perfusão e espectroscopia pode ajudar nesse diagnóstico diferencial, mas a grande dica é aquele paciente que não piorou neurologicamente, né? Tem que lembrar da possibilidade de ser uma pseudoprogressão. Mas a progressão é a regra, né? Então, a grande maioria dos pacientes vão acabar evoluindo com progressão no decorrer. Ô, Guto, excelente. Então, muito bem lembrado isso do ponto de vista prático, é bem importante, né? Guto, qual foi o estudo que você baseou para tratar esses pacientes? Podia dar um pouquinho dos detalhes do estudo para a gente, amigo? Com certeza. Então vamos lá. O estudo clássico, né, talvez o estudo mais relevante da neuro-oncologia, também chamado de protocolo de Stupp, ou estudo de Stupp, cujo o primeiro autor foi Roger Stupp, né, que é um neuro-oncologista bastante conhecido na área. Então foi um estudo de fase 3, né, que avaliou então a combinação de radioterapia com temozolomida versus radioterapia isolada em pacientes recém-diagnosticados com glioblastoma, né? Esse foi um estudo publicado na New England em 2005 e até hoje é um dos principais estudos na área. Então, foi um estudo de fato que incluiu então pacientes com idade entre 18 a 70 anos, com glioblastoma então recém-diagnosticado e que tinham sido feito algum procedimento para confirmar o anatopatológico dessa lesão, eu tinha que ter feito algum tipo de cirurgia, e pacientes de boa performance. Então, nesse estudo, os pacientes foram randomizados para fazer radioterapia isolada, uma dose de 60 grays, que era o tratamento padrão na época, e o braço controle foi, então, a combinação de radioterapia com temozolomida. A gente precisa lembrar que, nesse estudo, os pacientes do braço combinado, eles passavam por 2 etapas. A fase de concomitância, né, que era a primeira etapa, em que o paciente começava a radioterapia, também na dose de 60 grays, então 30 frações de 2 grays, combinado com temozolomida na dose de 75 miligramas por metro quadrado por dia. Então, a quimioterapia iniciava no primeiro dia da radioterapia e se encerrava ao último dia da rádio. Um detalhe importante que muitos colegas deixam passar batido é que nesse protocolo, nesse estudo, a temozolomida era contínua. Então, ela era feita, inclusive, aos finais de semana. E a radioterapia foi realizada de segunda a sexta-feira. Então, depois dessa fase de concomitância, o paciente tinha um intervalo de 4 semanas, e se nesse intervalo, né, ele não progredisse, ele seguiria com a fase da adjuvância. Na fase da adjuvância, a temozolomida era administrada, então, na dose 150 miligramas por metro quadrado, deu um AD5 a cada 28 dias no primeiro ciclo, e caso o paciente tivesse boa tolerância, ele escalonava a dose para 200 miligramas por metro quadrado por dia, deu um AD5, até completar 6 ciclos de tratamento. E o endpoint primário desse estudo foi avaliar, então, a sobrevida global do tratamento combinado versus radioterapia isolada, e os desfechos secundários foram sobrevida livre de progressão, segurança e qualidade de vida. Então, nesse estudo, o que a gente viu foi que a adição da temozolomida à radioterapia aumentou a sobrevida global desses pacientes, a mediana ficou de 14,6 meses para o braço experimental, né, do braço combinado, versus 12,1 meses para o braço da radioterapia. Isso trouxe um hazard ratio de 0,63 e com diferença estatística. A taxa de sobrevida global em um ano, nesse estudo, o braço da rádio e temozolomida foi de 61% versus 50% para o braço da radioterapia. Em 2 anos, essa taxa foi de 25% para o braço de radioquímio contra 10% para o braço da radioterapia isolada. E em relação à sobrevida livre de progressão, a radiotemozolomida trouxe uma mediana de 6,9 meses contra 5 meses para o braço da radioterapia. Esse estudo, então, mostrou que o perfil de toxicidade foi bastante aceitável, né, para o braço da radioquímio, com uma taxa de toxicidade, principalmente neutropenia e trombocitopenia para o braço da radiotemozolomida da ordem de 3, 4%, o que foi relativamente baixo, tá? E com taxa de complicações não hematológicas também bastante pequenas.
Os principais efeitos colaterais não hematológicos no estudo foram fadiga, infecções e fenômenos tromboembólicos. Maravilha. Então tá bom. Guto, então é um estudo clássico, mas hoje ainda é o que a gente tem de melhor, né, Guto? Então Infelizmente, né? Esse é um estudo de 2005, né? Se a gente for ver, completou 20 anos esse ano, né? E ainda é o principal tratamento que a gente tem para glioblastoma, né? Então a sim, gente, sim, de certa forma, evoluiu muito pouco no tratamento desses pacientes e os desfechos são muito aquém do que a gente gostaria, né, de estar apresentando. claro. Guto, então a gente vai começar a fazer as perguntas aqui, Marcos. Vamos lá? Grande Guto, é um tumor difícil, né, cara? Difícil, penetração, barreira hematocefálica. Eu falo que é um tumor duro, que não responde a nada. Mas, Guto, em relação ao tratamento, você individualiza para o paciente que tem uma performance mais baixa, um paciente idoso, um paciente que tem ou não a metilação do MGMT, o tratamento é igual para cada tipo desse perfil? A gente acaba mudando a dosagem da rádio ou fazendo ou não um tratamento com o temodal? Então, Marcos, na verdade, a gente tem que individualizar o tratamento desses pacientes, né? A gente tem dados, né, que mostram que os pacientes sem metilação do MGMT não têm um grande benefício da adição da temozolomida. Nesse estudo do STUP, a população acima de 65 anos foi uma população subrepresentada, e na análise subgrupo para essa população acima de 65 anos, parece que a dose de radioterapia 60 grays com a temozolomida foi mais tóxica e não teve tanto incremento em termos de sobrevida. Mas, posteriormente, a gente teve um estudo, né, que foi apresentado na ASCO de 2016 ou 2017, que mostrou que nessa população idosa, acima de 65 anos, com boa performance, fazer radioterapia numa dose mais baixa, de 40 grays, hipofracionada, combinado com temozolomida, foi melhor do que só fazer radioterapia isolada. Então, como que a gente desenha, né, o tratamento desses pacientes? Então, se a gente tem um paciente que é mais idoso, 65, 70 anos, um pouquinho mais frágil, mas que tem boa performance, normalmente a gente indica fazer uma radioterapia, só que numa dose menor, de 40 grays, combinado com temozolomida, seguido de temozolomida de manutenção, por 6 a 12 ciclos. Para aquele paciente que já tem uma performance mais baixa, ou um idoso mais frágil, a gente acaba optando por fazer monoterapia, seja radioterapia isolada, para aqueles pacientes que a gente não tem o status de metilação ou é não metilado, e para aqueles pacientes que têm a metilação, a gente ainda tem uma opção de fazer só temozolomida isolado, né? Então, na população geral, ainda o tratamento é o que a gente apresentou agora, né, do estudo de STUD, rádio de 60 grays, combinado com temozolomida, seguido de temozolomida de manutenção. E para a população idosa, a gente pode diminuir a dose da radioterapia para 40 grays, combinado com temozolomida. E para aqueles pacientes com má performance, a gente acaba optando ou terapia isolada, né, com rádio, ou temozolomida para quem tem metilação, e uma opção, né, para aqueles pacientes que estão com KPS abaixo de 50, um COG3, só fazer cuidados paliativos exclusivos. Excelente. Daniel, vamos lá? Vou usar, Guto, gostei muito aí da apresentação dos estudos clássicos, né, de oncologia, né? Já com 20 anos aí, né, mais que o uísque, tá valendo ainda, né? Daniel gosta dessas coisas, né? 1832, mostarda nitrogenada, aí ele manja. Mas eu vou usar nosso mote aqui, nosso Pratica Onco. Então, na prática aí, Guto, eu percebo que onde dá mais dúvidas para as pessoas é na fase concomitante ali, né? Uma das dúvidas você já esclareceu para a gente, que é 75 mg por metro quadrado diário, incluindo sábado e domingo, né? Então, durante todo o período da rádio. Mas eu queria perguntar para você, como que você maneja, assim, monitora hemograma, colhe toda semana, qual que é a sua rotina? Em relação à náusea, a gente sabe que temozolomida é um remédio chato de náusea, como que você faz? E você viu que eu peguei umas 3 perguntas em uma, né? Mas aí a terceira, minha subpergunta, é em relação a Bactrim profilático. Você faz se é necessário, se não é, como que funciona isso? Vou usar Bactrim, que é mais fácil. Uma sulfa, metoxazol, trimetoprim, dá muito trabalho para redundar. Bom, com relação a manejo de náusea, né, eu particularmente oriento os pacientes a fazer uma pré-medicação com ondansetrona antes da quimioterapia. Normalmente, uma dose antes da quimio já é o suficiente para controle de náusea, principalmente no início. Se aquele paciente foi tranquilo, não apresentou náuseas e vômitos durante o tratamento, aí eu acabo deixando só se necessário, tá?
Mas eu começo normalmente com uma dose pré-químio e, se for o caso, a gente aumenta essa dose nos primeiros dias e, se o paciente for bem, a gente pode suspender a medicação depois. Com relação ao controle de hemograma, tá? Eu não consigo, aqui eu faço, né, muito serviço público, então eu não consigo ver esses pacientes semanalmente, tá? Mas nós temos os farmacêuticos clínicos que fazem esse acompanhamento, os navegadores também. Então a gente acaba fazendo coleta de hemograma a cada 2 semanas, tá? E raramente nessa fase os pacientes têm muita toxicidade hematológica. Então, as consultas eu acabo vendo os pacientes a cada 2, 3 semanas, com checagem de hemograma nas consultas. E quando eu não consigo encaixar o paciente, porque a agenda está cheia, ou tem algum evento, os nossos navegadores, enfermeiros navegadores ou os farmacêuticos clínicos acabam checando esse exame. E com relação ao Bactrim, eu não fazia. Confesso para vocês que eu não fazia. Né? Apesar do protocolo, do estudo, do STUP, eles colocarem, né, o Bactrim profilático durante a radioquímica, eu não usava até que eu comecei a ter alguns casos de pneumocistose, né, e eu passei a usar. Então, hoje eu indico para os pacientes, obviamente para os pacientes que não tenham alergia, eu acabo indicando fazer Bactrim profilático. Excelente. Guto, então a gente está numa era aí de inovação na oncologia, né? E aí eu queria saber de você o que a gente está tendo de novidade na área de neuro-oncologia. Se você puder trazer aqui para a gente o que está mais te animando aí nesse foco. Eu costumava brincar com o Marcos, né, quando eu estava nas salas de reuniões, discutindo com os residentes, que ele falava, é tudo temodal, né? E ele tinha o ponto dele, né? Infelizmente, a gente avançou muito pouco nos tratamentos para glioblastoma, mas a gente tem caminhado, né? Bom, de tratamento mais recente, o que a gente teve foram, então, as terapias-alvo, né? Tem dados de inibidor de BRAF/MEK, né? Para pacientes que tenham a mutação do BRAF V600E. Em glioblastoma, essa mutação ela é rara, é menos de 3% dos pacientes, exceto para aquele subtipo epitelioide, né, que a prevalência pode chegar até 60%. Tivemos recentemente, né, a aprovação agnóstica dos inibidores de NTRK, o marotrictinib, mas, sinceramente, eu nunca vi nenhum paciente com glioblastoma com a fusão de NTRK, mas a gente sabe que existe, né, e que é uma opção. E de terapias mais novas, a gente teve muito pouco avanço na área de imunoterapia com os inibidores de checkpoint imune, né? Então, infelizmente, nivo, a gente teve estudos de radioterapia concomitante de temozolomida com nivo, radio-nivo, para quem não era metilado, e que infelizmente foram negativos, né? Então, o que hoje a gente está vendo, né, em avanços em glioblastoma? Outras imunoterapias, né, particularmente as vacinas de células dendríticas, terapia viral, né, alguns estudos bastante interessantes, mostrando dados aí interessantes, estudos ainda iniciais, mas que futuramente podem trazer algum avanço. Tivemos ainda alguns dados de CAR-T-cell, de terapia celular, né, os dados ainda um pouco iniciais, né, com umas taxas de resposta interessantes, mas com duração de controle relativamente pequena. E a gente está ansioso para ver os dados de novos ADCs, né? Que acho que é a nova moda aí da oncologia, né? Que tem mostrado resultados bastante interessantes em outros tumores sólidos. A gente espera, então, alguns dados aí para novos ADCs, para glioblastoma, e outras terapias-alvo que estão vindo aí alguns dados, né? Então, de imunoterapia, o que eu estou mais animado para ver são as vacinas de células dendríticas e terapias virais, e os ADCs, né? Que eu acho que pode ser que a gente tenha resultados interessantes aí. Excelente. Guto, agora para a gente manter a tradição, a gente queria que você desse aí os seus créditos. Não é isso, Marcos? Ele tem muito, hein? Tem Pode, muitos, vamos tem deixar muitos, uns tem 15 muitos. minutos aí, que ele vai falar pois é. tudo que é lugar. Guto, como é que o pessoal te acha aí, meu amigo, em São José do Rio Preto? Não, eu estou começando agora aqui em Rio Preto, né? Para quem não sabe, eu era da C Camargo, vim esse ano para Rio Preto para buscando aí uma qualidade de vida melhor. Dinheiro acho que não, né, Marcos? Você falou que ganharia muito mais, acho que não, mas eu acabei ganhando muito mais em qualidade de vida, né? Então, hoje eu estou aqui no Hospital de Base, coordenando o ambulatório de neuro-oncologia do Hospital de Base da FAMERP.
E também estou no Centro de Oncologia da Unimed, trabalhando com tumores neurológicos e tumores de mama. E praticamente é isso. Maravilha, Guto. Bom, vou te convidar então um dia pra mama aqui, né? Verdade, é. Boa. Aproveitar a expertise do Guto também. Boa. Bom, pessoal, queria agradecer Marcos, Daniel, Guto, mais uma vez, obrigado. E convidar todos vocês para nos acompanhar aí no Pratica Onco. Pessoal, muito obrigado aí. Até a próxima.